organização, pela semana de estudo. Muito obrigada, boa recuperação para você. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Monize. Luiz, é com você agora. Estou aqui. Bom, pessoal, para quem não conhece, quem vai palestrar agora para a gente é o Valentim Magalhães. Hoje o tema dele é Web Diet e Marketing para Nutricionistas. Ele é graduado em Nutrição e com mestre em Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz, com experiência na área de nutrição, com ênfase em ensino e nutrição clínica e esportiva. Que ele irá conduzir a palestra de agora. Com você, Valentim. Olá, turma. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Então, vamos lá, vamos trabalhar em cima do nosso tema. Eu não sou especialista, eu não tenho formação em marketing, tá? É importante isso, contextualizar um pouco a minha fala, tá bom? Mas eu quero apresentar a minha visão sobre a visão de um nutricionista sobre esse mercado. Uma pergunta que alguns profissionais me fazem, né? Valentim, quando que eu devo começar? Tá? Quando que eu começo? A sua profissão, a sua carreira como nutricionista, ela começa no primeiro dia de aula. Isso é muito importante. No primeiro dia de aula, você começa a alimentar algo que é fundamental para o seu desenvolvimento no futuro. O que é isso? É o seu network, né? Então, o seu network, ele vai te conectar a todo o mercado ao longo dos anos. Eu tenho contatos hoje com mais de 10 anos de formado que eu construí dentro da sala de aula, tá? E se você for parar para analisar friamente, dentro de sala de aula, você está de frente para profissionais que já se validaram no mercado, tá? Tem uma coisa importante que quando a gente fala de marketing, o profissional ele precisa ter um pouco de maturidade quanto a isso, é a diferença entre fama e sucesso, tá? Isso é alguma coisa que perturba muito, principalmente essa geração do digital, essa geração que está presente no digital. Uma das características do digital é sempre mostrar um lado positivo da moeda. Você nunca vai ver um profissional, por exemplo, na rede social dizendo sobre as dificuldades que ele tem, sobre como que está o fluxo do consultório dele. Sempre tudo é muito glamuroso, tá? Então, quando a gente está inserido no mercado, quando a gente vai se inserir no mercado, é importante a gente ter clareza, tá? Clareza sobre isso, de como funciona o jogo. As mídias sociais hoje, elas são uma vitrine, né? E você nunca vai colocar, por exemplo, uma peça defeituosa na vitrine de uma loja, né? Só que aí você olha para a sua loja e fala, caramba, eu tenho 2 peças aqui que estão com defeito e a loja do meu vizinho não tem. Óbvio que não tem, porque ele não colocou na vitrine e nem você vai colocar na vitrine. Eu trago essa fala para que a gente tome um pouco de cuidado com comparação. Eu volto para o raciocínio do fama e sucesso. Ser conhecido necessariamente não é sinal de que você vai ser remunerado por conta disso, tá? Eu trago como exemplos extremos, assim, pessoas muito famosas. Eu acho que todo mundo... Vamos trazer uma figura aqui hoje, não sei, uma figura um pouco mais... Vamos trazer alguém aí do Brasil, muito conhecido, não sei, algum político, não, vamos trazer o Bin Laden, não sei, a gente está falando de Afeganistão e tal, alguma coisa assim. Bin Laden é um cara extremamente famoso, mas é um cara que, assim, não tem conexão nenhuma, é um cara que está fora do jogo. Me faltou um exemplo melhor de uma pessoa famosa que não está conectada com negócios, com uma prosperidade, enfim. Fama, ser conhecido, essa era a minha linha de raciocínio. Ser conhecido não necessariamente te leva a ter resultado, a ter sucesso. Dentro dessa palavra sucesso, ok? Eu acho que era nisso mais que eu queria tá focado. Sucesso é algo muito pessoal, né? A fama, ela é genérica, a fama é geral. O que é fama? É todo mundo te conhecer, a maior quantidade de pessoas te conhecerem. Isso é ser famoso. Você consegue conquistar esse status por vários caminhos, né? Você tem vários caminhos para conquistar fama. Você tem alguns colegas nutricionistas que atingiram isso. Quando você vai ver o conteúdo e vai ver o caminho que essa pessoa traçou para chegar até ali, você vai falar, cara, isso não conecta com a minha essência. Isso não tem muito a ver comigo. Eu acho que existem barreiras ali que foram ultrapassadas que eu não
não estou muito conectado. A questão do sucesso, então, a diferença entre fama e sucesso, sucesso é você estar realizado com aquilo que você conquistou, principalmente com o que você conquistou e com o que você tem no momento, tá? Novamente, com mais de 10 anos de carreira, hoje, sim, no comando do WebDiet, junto com o meu sócio, Rodrigo, é claro para vocês, quem está no mercado aí viu o que aconteceu nos últimos 5 anos, a gente mudou a regra do jogo, né, de software de nutrição, a gente entrou no mercado em 2017, tinham 22 softwares no mercado. Hoje restam muito poucos, só tem uma plataforma, uma ou duas plataformas que ainda se mantém em alto desenvolvimento, quer dizer, ainda competindo no mercado, os outros players foram embora. E hoje a gente é referência, tá? Quando você vai buscar alguma coisa dentro da área de nutrição, se você vê qualquer lançamento de alguma plataforma e você for buscar no WebDiet, a gente já lançou isso antes. Pelo menos com 1 ano de antecedência. 1 ano antes, a gente já está com isso no mercado. A gente virou referência. Isso para a gente é sucesso, tá? A gente atingiu os nossos objetivos. A gente queria se tornar uma plataforma referência para o mercado de nutricionista, né? Nós somos uma empresa de nutricionistas e a gente se incomodava muito com essa questão de que eram outras pessoas surfando no nosso mercado, e a gente falou, não, um software de nutrição, uma ferramenta de nutricionista tem que ser feita pelo nutricionista. O sucesso está conectado com a tua essência, é o que te faz feliz, é o que te dá prazer de desenvolver. E aí, né, a gente separou fama para um lado, veio para o sucesso, ficou todo mundo preocupado, e aí, esse tal de sucesso vai me dar dinheiro? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Bem, o fator humano, ele é determinante para o desenvolvimento das pessoas. Somos humanos, a gente não tem como mecanizar o nosso trabalho. Todo trabalho que é mecanizado, ele é pouco remunerado, tá? Quando você tem um trabalho que ele possa ser repetitivo, né? Se um ser humano faz alguma coisa de forma repetitiva, ele é pouco remunerado. Então, a gente precisa de um diferencial, né? A gente precisa atingir um ponto no mercado onde a gente se torne referência por apresentar alguma solução. E nesse contexto que eu volto para a questão do sucesso, é muito difícil você dissociar o ser humano, o profissional, da essência dele. Isso são coisas que não vão... Como eu posso dizer? É uma conexão que ela vai se deteriorar ao longo do tempo. Você precisa estar conectado, você precisa estar feliz, você precisa ter prazer, você precisa ter entusiasmo por fazer aquilo que você faz, né? Hoje, por exemplo, ontem eu estava no escritório lá no Rio de Janeiro, eu moro numa região de serra, numa região de montanha, estou em casa, já passei o dia todo trabalhando, já fiz várias reuniões, estou aqui super confortável, com a minha roupa mais informal aqui, meu casaquinho, onde eu moro é muito frio. Isso tem a ver com sucesso, é o que eu escolhi para mim, não é? E eu estou conectado. Eu coordeno uma empresa, a gente tem hoje mais de 14 mil clientes diretos que estão navegando dentro da nossa plataforma. A nossa base hoje conversa com mais de 115 mil nutricionistas, entre alunos, porque a gente entrega a nossa plataforma gratuita para alunos. Isso foi uma coisa também que a gente quebrou o mercado, e por uma estratégia que a gente pensa que o nutricionista ele precisa de uma ferramenta para trabalhar. E nesse contexto, a gente falou, vamos entregar esse software gratuito para todos os alunos do Brasil, tá? E é isso, a gente se conecta com muita gente. Eu construí o primeiro raciocínio da fama e do sucesso, que necessariamente elas não estão juntas, mas é óbvio que a visibilidade, ela pode ser, a visibilidade, né, gerada pela fama, ela pode ser capitalizada de forma muito positiva, ok? E aí, existe um ponto, uma frase muito interessante, é antiga, não sei de quem é essa frase, de algum treinamento de desenvolvimento, enfim, que diz o seguinte: não adianta você ser um bom profissional, você tem que parecer ser um bom profissional. Não adianta você ter um bom produto, você tem que ter uma boa vitrine, tá? E isso é extremamente importante. Óbvio que as pressões pelo desenvolvimento dessa comunicação aumentam cada vez mais, né? Por exemplo, eu visito perfis de colegas meus que eu falo, cara,
isso já não é mais um profissional liberal, isso virou uma empresa de marketing, tá? De fato, uma empresa que tem setores, tem o gerente de marketing, tem o redator, que são as pessoas que fazem os textos que vão para as redes sociais, aquilo ali virou uma indústria. Isso não é uma crítica, isso é só uma constatação, porque é algo também, quando você fala de marketing para nutricionista, que angustia alguns profissionais, ok? Por exemplo, se você fala hoje, fulano aparece na revista, fulano aparece na televisão, raramente essas coisas, essas ações, elas vêm de forma orgânica. Na maioria das vezes, essas ações são impulsionadas por assessoria de imprensa. Você paga por isso. Você paga assessoria de imprensa. A gente tem um programa agora que está indo para o ar. A gente vai para Bandeirantes e a gente vai para Bandeirantes para um programa de empresários. Aquilo foi pago. Uma assessoria de imprensa que a gente pagou e vai levar a gente. A gente quer ser referência para o mercado de tecnologia, né? Porque hoje nós somos autossuficientes de tecnologia, a gente acabou se tornando uma empresa de tecnologia por conta do número de programadores, enfim, toda a inteligência que a gente está desenvolvendo. Então é isso, não se angustia quando você se deparar com uma estrutura, você fala, caramba, esse profissional não é só ele, você tem uma estrutura inteira que está amparando aquilo ali que você está vendo, né? Como eu disse, repetindo, você tem um gestor de tráfego, uma pessoa que vai trabalhar gerindo as publicações pagas e impulsionadas. É um outro, digamos assim, é um outro degrau nesse jogo, tá? Bem, você hoje, um aluno, se comparar com um profissional que está jogando esse jogo, eu acho que é muito angustiante, é muito ruim e, na verdade, pode servir como uma referência, mas isso não pode ser paralisante para você, tá? Então, dito isso, a gente tem que olhar para a nossa carreira, né, como nutricionista e entender que nós somos uma empresa. O nutricionista, ele é uma empresa. Uma empresa, ele tem uma central de atendimento, ou ele tem um telefone. Uma empresa tem uma marca, tá? Essa marca é o seu nome. Né? Essa empresa tem uma marca. Essa empresa tem publicidade. Essa empresa, ela faz divulgação. Essa empresa, ela atinge o público-alvo dela. Valentim, traduz isso para o meu português, né? Como é que eu vou saber quem é meu público-alvo? É simples, pergunte. Pergunta para os seus seguidores ou pergunta para o seu network o que eles querem saber, o que eles gostam de fazer, e você tem diversas ferramentas para você fazer isso. Aquelas coisinhas simples que você tem, por exemplo, numa ferramenta que é o Instagram, já te ajudam a você filtrar esse conteúdo. Valentim, eu não sei que pauta eu vou fazer para a minha semana, para entregar conteúdo. Pergunta o que as pessoas querem saber. Isso seria o caminho mais simples para a gente poder desenvolver o Nutri, né? Para a gente se desenvolver nesse segmento. Bem, e aí eu vou voltar para um tópico que eu estou olhando aqui para o meu... Estou voltando aqui para o meu caderninho, estou voltando para um tópico. Aonde começou a sua empresa? O recurso de relatar incidente. Olha, a Siri está querendo falar comigo. Aonde você começou a sua empresa? Você começou a sua empresa na faculdade. Os seus professores, eu peguei esse gancho para falar de sucesso, são profissionais que tiveram sucesso dentro da área acadêmica, tá? Dentro da faculdade, você vai ter contato com um espectro de professores diferentes. Você vai ter os professores do ciclo básico, por exemplo, que são aqueles professores que se especializaram na área básica, são pesquisadores de bancada, são aqueles caras que trabalham em laboratório, ou trabalharam por muitos anos em laboratório. Conforme você vai avançando na faculdade, você vai conhecer aqueles professores que vieram da área clínica, né? Que estavam lá na residência do hospital, chefiando residência, serviços de nutrição, enfim. Esses profissionais também são bastante importantes para o seu network. Você vai passar pelos nutricionistas de produção, tá? Pelos professores da área de produção. Você vai passar pelos professores da área de humanas, você vai passar pelos professores da área de política pública. Então, dentro da própria nutrição, dentro da própria faculdade, você já consegue ir entendendo cada um desses universos e também para escolher para onde você vai atuar. Quando você vai fazer uma propaganda, quando você vai divulgar o seu trabalho, eu
eu peguei o final da aula anterior, provavelmente eu acho que vocês já tiveram uma fundamentação teórica muito ampla sobre isso, mas você precisa ter o seu público-alvo, né? Isso já, enfim, e aonde está o seu público-alvo? O seu público-alvo, ele está no network de produção, da nutrição de produção? Não tem nada a ver, ele não está lá dentro. Meu network está dentro da área acadêmica, eu quero ser um pesquisador, eu quero trabalhar em laboratório, o teu network está ali, ou o seu network é o paciente, tá? Tudo isso, esses professores, é por isso que é importante você estar atento. A sua carreira começou ali. Quando eu trago a questão de que você é uma empresa, tá? E que você tem que cuidar disso com muito cuidado, por exemplo, quando você está no estágio, no seu primeiro dia de estágio, muito provavelmente as pessoas vão te chamar, o estagiário. O estagiário. Por quê? Você se apresentou como estagiário. Você tem um rótulo. E quando você vence esse rótulo, quando você se torna maior do que esse rótulo, você passa a ser a Maria, o João, o Pedro, a Sandra. Tá? Então você se torna maior do que o seu rótulo. Isso em termos práticos, o que se fala muito nas redes sociais é de você se tornar autoridade. Mas eu sou um estagiário, como assim autoridade? Sim, você pode ser uma autoridade no campo que você está atuando. E isso é importante. Mas o que adianta eu ser uma autoridade no meu estágio de produção e as pessoas me chamarem pelo nome? Hoje você não está capitalizando isso, mas eu tenho certeza que no dia que você colocar a mão no seu diploma, pelo menos uma opção você já tem. Se você voltar naquela produção, as pessoas vão falar: oi, João, tudo bem? Eles vão falar: é o estagiário que está aqui querendo ver currículo e tal. Não, é o João que está ali. Você já deixou a sua marca. E quando a gente fala de deixar a marca, né, essas coisas parecem muito subjetivas, mas não são. É completamente objetivo. O mundo vive, tá? O que nós compramos hoje são soluções para os nossos problemas. E a maioria deles a gente não tinha há 200 anos atrás. Então a gente nasceu e a gente vai ganhando ao longo da vida vários problemas para a gente resolver, tá? E a nossa função, a função de todo profissional é resolver os problemas. Isso tem que estar muito claro, você tem que ter muita clareza para entender isso. Por que que a maioria, ou a grande maioria de muitos profissionais, quando vem reclamar comigo, Valentim, meus pacientes não retornam, a culpa é sua. Você não resolveu o problema dele, tá? Você não resolveu o problema. Mas como assim não resolveu o problema? Eu entreguei a dieta, mas a dieta é o problema dele. Você colocou um problema maior ainda para ele, tá? Porque você vem de uma base extremamente teórica e na hora que você chega ali que o paciente chega até você para resolver a questão de peso, de performance dele, você complica mais a vida dele, tá? Então isso que eu acho muito importante de você se focar. Você resolve problemas, tá certo? Falando ainda sobre o marketing para o nutricionista, uma das primeiras coisas que que se discute, né, quando você vai fazer qualquer estudo de uma estratégia, qual o seu universo, que público você vai trabalhar, quantas pessoas em potencial, qual o seu público em potencial. Quando jogam essa fórmula na mão do nutricionista, né, não existe uma empresa no Brasil hoje, nenhum negócio no Brasil hoje. Perdão, acho que telefonia celular, todo mundo tem um telefone, mas aí telefonia é uma commodity, né? Enfim, não tem um grande diferencial. Telefonia, energia elétrica, água, alimentos, só que você tem vários players aí no mercado, enfim. Vamos falar de prestação de serviços, né? Na área de saúde, por exemplo. O público do nutricionista são, no mínimo, no Brasil hoje, 100 milhões de pessoas. Essas pessoas são as pessoas que sofrem com sobrepeso e obesidade no Brasil. E o único caminho para que elas saiam dessa condição, quem resolve o problema delas é o nutricionista através da reeducação alimentar. Não adianta só treino, não adianta só aconselhamento, não adianta só psicólogo, você precisa do nutricionista. Então, nós já temos 100 milhões de pacientes.
E aí você fala, poxa, mas o Brasil tem 213 milhões de pessoas. E eu te digo que a nutrição pode te fazer conversar com esses 213 milhões de pessoas. Por quê? Os estudos mais recentes na área de saúde, tá? Estudos recentes de 2016, 2018, 2019, mostram que os fatores de estilo de vida, tá? Os fatores modificáveis do estilo de vida, né? Enfim, 5 desses fatores, 3 estão na mão do nutricionista. O que isso quer dizer? Os indivíduos têm condição de viver de forma mais saudável por mais tempo. Pessoas que não têm um estilo de vida, né? Fatores de estilo de vida adequados, né? Essas pessoas vivem menos tempo, elas morrem antecipadamente. E eu acho que isso é unanimidade. Ninguém quer morrer antes do tempo, tá? Então, dos 5 fatores modificáveis, 3 os nutricionistas atuam, certo? E isso é extremamente importante para a gente entender o valor do nutricionista no mercado. Uma passagem que é muito fácil, assim, muito simples de se falar é preço e valor. Eu acho que todo mundo já sabe o que é isso, né? A diferença. Quando algum nutricionista me pergunta, Valentim, como é que, por exemplo, eu vou cobrar pelo meu serviço? Primeira coisa que você tem que se perguntar é quanto você vale. Qual o seu valor? Né? E para você construir o seu valor, existem muitas variáveis, tá? Diversas variáveis. Por exemplo, muito provavelmente, se eu estivesse começando o Web Diet, eu não estaria fazendo essa palestra tão confortável aqui com o meu casaco de frio. Provavelmente eu estaria com uma roupa muito mais elaborada, uma apresentação muito melhor, porque eu precisaria de elementos que ajudassem na minha validação, né? A gente sabe hoje que menos de 30% de uma comunicação é verbal, tá? Menos de 30% de uma comunicação é verbal. E aí os outros 70% dessa comunicação ficam a cargo da sua postura, da roupa que você veste, da forma com que você fala, do seu tom de voz. Eu não estou falando do conteúdo do que você fala, eu estou falando do seu tom de voz, a sua velocidade, a sua roupa, o ambiente de onde você está falando, enfim, aonde você atende. Todos esses são símbolos que ajudam, que fazem a gente fazer, que nos levam a construir um juízo de valor sobre o outro. É indiscutível. Nós julgamos o livro pela capa. E por que eu estou tão confortável aqui com vocês? Porque vocês já leram o meu livro. A capa para vocês não é tão importante. Agora, sobre mim. Eu já me validei. Eu tenho uma validação. Tá? Quando alguém fala, o Valentim, que Valentim? Valentim, Rodrigo, do Web Diet. As pessoas já sabem quem a gente é. Já sabem o que a gente fez. A gente já se validou para o mercado. Você, quando está começando na profissão, quando você está no início de carreira, você não tem essa validação, tá? Você precisa se validar. Então, na hora de você construir o seu valor, você tem muitos elementos que você precisa agregar ali. Isso faz parte do teu marketing, né? É isso que você tem que entender. Existem muitas. A forma com que você se apresenta. Como é que você vai chegar no estágio para trabalhar? Você vai chegar com aquele jaleco todo amarrotado, mal feito, mal lavado? Ou você vai se apresentar, mesmo que com uma roupa simples? Eu não estou falando para você ir numa loja de, enfim, investir numa roupa caríssima para poder se apresentar no trabalho, mas você tem um mínimo exigido para que o seu conteúdo esteja conectado com a sua aparência, tá? Quando você vai ao supermercado comprar uma pasta de dente, você não procura ela dentro de uma embalagem de sabão em pó. A pasta de dente está dentro de uma embalagem de pasta de dente. Quando você olha para um profissional da área da saúde, o que você espera dele? Uma postura, uma forma de se apresentar. Ah, mas ele é estagiário, sim. E qual é o problema? Você está se formando em saúde. Isso eu acho bastante relevante para a gente discutir. Como que você é visto? Como que as pessoas te enxergam? Se você tirar uma fotografia sua agora, que juízo de valor você faz disso? Quem você seria se você tirasse uma foto sua agora? Você é uma pessoa
que inspira sucesso? Você é uma pessoa desleixada? O que você está comunicando com a forma com que você veste? Você pode estar muito bem vestido, extremamente bem vestido, com uma roupa simples da C&A, por exemplo, da Marisa, da Renner. Agora, se você é uma pessoa que atua num nicho da nutrição de alto padrão, né? Se você vai atender clientes classe A, tá? Existem símbolos para você se comunicar com um cliente classe A. Um cliente classe A, quando vai no seu consultório e percebe que você está usando um relógio Rolex original, aquilo ali é um símbolo. Ele sabe que ele não vai conseguir pagar menos do que R$2.000 na sua consulta, porque no seu braço tem um relógio que custa 60. Eu estou falando com alunos, mas eu acho que é importante a gente esclarecer essas coisas. Alguém que chega para fazer negócio, um exemplo prático, a gente vai receber na semana que vem um consultor lá no WebDiet para aumento de infraestrutura e tudo mais. O que o cara cobrou por um dia de trabalho, assim, é um valor muito alto, mas ele é validado. Ele é um cara que só trabalha para grandes empresas, para empresas de telefonia e tudo mais. A gente já sabia que esse cara não ia falar menos de X para estar lá com a gente. Já era esperado. Ele estava validado pelo mercado. Ele tem valor. Ele resolve o problema. E na videoconferência que a gente fez com ele, ele não estava de ternão nem todo arrumado. Ele foi validado por outra coisa. Enfim, voltando para esse nosso raciocínio aqui, quando você atende um público classe A, esse público classe A, ele quer entrar num prédio e olhar para a sua mesa, ele quer ver que a sua mesa é uma mesa de um mármore muito caro. Isso são signos para você conversar com ele. Bem, mas Valentim, eu não vou atender clientes classe A agora, eu vou atender cliente classe B, classe C, eu estou no estágio, eu estou indo para o estágio. Perfeito. Vá para o estágio, mas faça o seu marketing pessoal. Faça com que as pessoas te olhem e se diferenciem pela sua postura e pela sua autoridade, né? A sua postura, a sua expressão corporal, ela demonstra autoridade. Quando você vai conversar com uma pessoa e ela está curvada, fechada, você sente ali fragilidade. Aquela pessoa não tem confiança no que ela está fazendo, muito menos confiança no que ela está falando. E você pode estudar isso muito simples. Tem vários exemplos aí no YouTube. Você pode ir lá, procurar no YouTube, você vai ver que tem várias aulas sobre isso. A expressão corporal, tem vários consultores que analisam cenas públicas, assim, por exemplo, encontros do presidente Trump, né? Você vê, o cara tem um marketing pessoal muito grande, ele sempre aperta a mão de cima para baixo, vários, enfim, só uma isca para vocês saberem que isso existe. Quando você olhar alguém numa rede social, numa pose, com um gesto, aquela coisa, você fala, aquilo ali foi planejado. Existe ciência para aquilo. Aquela postura de autoridade, tudo aquilo ali é estudado. Tudo é estudado. Eu, durante alguns anos da minha vida, dei aula de terno e gravata. Eu ia para os eventos de terno e gravata. Quem eu era? Ninguém sabia muito bem, mas eu estava muito bem vestido. Hoje, o máximo que eu faço para ser gentil com a organização do evento é colocar uma camisa de botão e ponto. Não vou. Não. Passei por essa etapa. Aí vocês vão falar, pô, mas o cara que é dono do software, pô, tá, e o cara tá regredindo. Não, eu já me validei, já joguei esse jogo, agora eu tô jogando outro. Eu tô ali para falar da minha experiência, da minha hora de voo, não tem mais que me validar. Se eu tiver que ir de terno e gravata pro seu evento, eu não vou. Não vou mais. Tá? Gente, eu sei que eu tô tocando em umas coisas assim, mas eu tô falando de mundo real, tá? Eu não tô falando de fantasia, eu tô falando do que eu vivi, do que eu passei. Né? Eu não gosto muito dessa coisa fantasiosa e cosmética, né? Para dar aula, principalmente para aluno. Acho que aqui é preto no branco. Então, a gente falou de preço e valor e de como você constrói o seu valor. E você vai ter que ir bem arrumadinho para o seu estágio. Eu espero que você sente dentro da sala de aula nas primeiras carteiras e que você vá muito bem vestido, tá? Para a sua sala de aula, que você fique em silêncio, que você tenha respeito pelo seu professor, que você tenha uma atitude, que você demonstre uma atitude respeitosa e interessante, que você não desvie o foco dentro de sala de aula para falar com a pessoa do lado. Talvez 15 minutos que você bateu papo na aula de um professor, isso pode significar uma perda de indicação na sua carreira. Eu fui indicado pelos meus professores para fazer especialização, para fazer mestrado. Óbvio, eu tive que fazer as provas e tudo mais.
Bem, eu queria que a galera ficasse, queria que a turma ficasse à vontade aí para trazer algumas perguntas para a gente interagir. O que vocês querem saber de um cara que está aí, de um colega de vocês que já passou algum tempo, na carreira? Eu vou tentar fazer um release aqui. A gente tocou no tópico de que você é uma empresa, que você abriu a sua empresa no primeiro dia de aula, que é ali dentro que você está construindo o seu network, as suas conexões, tá? Eu acho isso extremamente importante. Hoje, se me perguntarem, Valentim, qual o maior patrimônio que você tem? O meu nome e o meu network. Isso é o meu maior patrimônio, tá? As pessoas sabem quem eu sou e eu tenho contato com todo mundo, com os players da nutrição. Hoje eu tenho acesso a todas as pessoas que jogam o jogo. Que jogam o jogo da nutrição, tá? Isso é bem importante para mim. Esse é um capital que eu não tenho como avaliar. Quanto vale o meu nome, quanto vale o meu network? É imensurável. Eu não sei quanto isso vale. Falei sobre que nós entregamos resultado para as pessoas. E aí, em termos práticos, o atendimento nutricional é uma estratégia de marketing também. Você pode fazer marketing no atendimento. E um dos marketings mais básicos, entregue sempre mais do que o esperado e antes do prazo. Surpreenda o seu paciente. Transforme o seu paciente num fã. Quando você transforma o seu paciente num fã, ele vai te divulgar para mais pessoas e vai melhorar o que nós chamamos de fundo de comércio. O que é isso? É a sua carteira de clientes. Então, se hoje você tem a capacidade de, no presencial, atender 80 pessoas, que seriam 20 pessoas por semana, a única coisa que você vai mudar ao longo do tempo é o valor da sua consulta. E os seus pacientes vão te acompanhar, porque você resolve o problema deles. E imagine uma situação, como é que eu entrego mais valor na minha consulta? Só dieta, hoje em dia, é um marketing contra o nutricionista. Alguém que vai no nutricionista e recebe só a dieta, eu acho que ele está fazendo um péssimo marketing, porque só uma dieta não resolve. Você precisa criar toda uma rede de apoio para a transformação que você promete para o seu paciente, correto? Coisas simples de consultório. Você pode ter dentro da sua estrutura, por exemplo, um estagiário. E aí que vem um detalhe interessante, né? Alguns nutricionistas falam para mim, Valentim, mas estagiário custa. Eu já te antecipo. Crescer custa caro. Crescer custa caro. Hoje custa o seu tempo para estudar. Você está numa transformação, tá? Você está investindo tempo, que é o seu maior patrimônio. Então você está gastando muito, você está investindo muito. Você está investindo o seu tempo. Você está investindo a sua vida para poder se tornar técnico em uma área, né? Para você ter bagagem teórica para uma área que é a nutrição. E aí, quando você vai falar da sua carreira, é caro contratar um estagiário? Como assim? É caro ter uma secretária? Como assim? Que jogo você está querendo jogar? Aonde você quer chegar? Se você não tem ao menos uma secretária, se não tem ao menos um estagiário. E eu vou fazer uma conta simples para você. Se a sua consulta hoje vale R$250, se você é um nutricionista início de carreira, se a sua consulta hoje vale R$250, vamos lá, vou trazer aqui um exemplo, vezes 80 pacientes, R$20 mil, ok? Um estagiário custa hoje, com todos os direitos, com tudo pago, vamos colocar bem caro, 2 mil. Sobrou 18. Aí você tem que pagar os custos de consultório, tudo, enfim, vai sobrar aí uns 10 para você, que sobre isso, 10, 8, de 8 a 10. Você não vai investir no estagiário, você não vai pegar aqueles 80 atendimentos que você faz por mês e você não vai aumentar a sua capacidade de atendimento presencial. Você realmente não vai ter um estagiário para poder gerenciar suas redes sociais e responder a todos os seus seguidores? Ou você acha que essas pessoas que têm muitos seguidores respondem todos espontaneamente? Não. Tudo ali é a equipe que responde. Todos os comentários. Você acha que você vai alimentar o seu tráfego? Você. Aí você vai passar 1 hora respondendo mensagem no Instagram, a sua hora vale R$250 e é você que está fazendo isso.
É você que está indo na rua comprar coisas para o seu consultório. Você está deixando de ganhar R$ 250 por hora, você está jogando dinheiro no lixo. E isso eu estou falando que a sua consulta é uma consulta com valor inicial. Qual a importância do estagiário? Ele surpreende. Por exemplo, o que é o marketing dentro do consultório? Você atendeu um paciente hipotético, um advogado que trabalha no centro de uma grande cidade. Ele foi lá e recebeu uma dieta. No dia seguinte, ele recebeu também endereços e telefones de 5 restaurantes que estão próximos, próximos ao escritório dele. Para que ele recebeu aquilo? Você mandou, seu estagiário foi lá, entrou no Google Maps, colocou assim, ver ao redor, e mostrou todos os restaurantes. Seu estagiário procurou e falou, olha, Nutri, olha, chefe, esses 5 restaurantes aqui têm um cardápio bom, são saudáveis. Beleza, coloca isso num PDF bonitinho e manda para o nosso paciente. Você ofereceu um serviço para o seu paciente, né, para a sua paciente que é médica, que é advogada, que é executiva, enfim, dona de casa, quer que seja. Você ofereceu um serviço para ela, olha, na sua primeira compra de supermercado, para você poder fazer o seu planejamento nutricional, eu posso mandar o meu estagiário de nutrição junto com você ao supermercado. Esse serviço custa R$ 150. Isso, por exemplo, pode estar embutido no valor da sua consulta. Sua consulta custa R$ 500. Aí o paciente pagou. E você vira para ele no meio da consulta e diz, olha, eu ainda tenho uma coisa aqui, eu acho que é interessante. Você não acha que vale a pena eu encaminhar o meu estagiário para ir ao supermercado com você para fazer as suas primeiras compras, para ali tirar algumas dúvidas sobre reeducação alimentar? O que você acha disso? Aí o seu paciente vai perguntar, mas quanto custa? Não, isso faz parte do meu programa de atendimento. E aí você já deixou de vender dieta, você vende um programa de atendimento, você vende um tratamento nutricional. A hora que a sua paciente voltar para o trabalho ou estiver com as amigas dela, ela vai falar, gente, você não sabe que eu fui no nutricionista, poxa, super legal, mandou o estagiário dele comigo ao supermercado. Agora, você tem uma questão. Ter um estagiário homem para acompanhar uma paciente mulher no supermercado não casa muito bem. Talvez você precise ter 2 estagiários. Quando for um homem, você manda um homem. Quando for uma mulher, você manda uma mulher. Sem mimimi, tá, gente? Eu estou falando de prática de consultório, ok? Eu, durante muito tempo, atendi dezenas de mulheres no meu consultório, centenas de mulheres no meu consultório. E elas queriam ter contato direto comigo. Eu sempre fazia grupo. Eu nunca falei com nenhuma paciente minha diretamente. Tá? Quer dizer, nunca eu exagerei, porque eu tenho pacientes que acabaram se tornando amigos, casais que acabaram se tornando amigos, enfim. Tanto que o meu sócio no Webdiet, o terceiro sócio, é meu paciente. Ele foi meu paciente. Entendem isso? Hoje, eu sou cofundador de uma empresa que vocês conhecem, e isso tudo começou dentro do meu consultório. Esse paciente confiou tanto em mim, ele é um grande empresário, enfim, é um grande empresário do ramo da construção civil, e ele me disse, cara, eu quero que você trabalhe comigo de alguma forma, eu quero ser seu sócio em alguma coisa. Olha isso. Por quê? Quando eu fui entregar a dieta dele, eu não sabia ainda que ele era esse empresário tão bem sucedido. Eu expliquei para ele, ele falou, pô, mas eu queria suplementos e tal. Eu falei, olha, vou ser bem honesto contigo. A gente nessa fase não precisa. Porque aí ele falou de um amigo dele que tinha ido no nutricionista, num outro profissional, no médico, e tinha um monte de coisa. Eu falei, cara, olha, o jogo funciona assim. Quanto mais as pessoas te prescrevem, mais dinheiro elas ganham, tudo mais. Eu não participo desse jogo. Eu vou prescrever para você o que você precisa. Você quer alguma coisa a mais? Você quer que eu coloque alguma coisa a mais? O que eu acho que é importante para você hoje é isso. Mas se você quiser uma lista extensa de prescrição, eu faço, não há problema. Tá? E aí ele se tornou meu sócio. Ele foi insistentemente, quase um ano, falando, pô, você não quer trabalhar comigo em alguma coisa? Vamos abrir uma empresa, vamos abrir uma clínica de nutrição, vamos abrir uma loja de produtos saudáveis, vamos isso, vamos aquilo, até que veio a ideia do software. E eu construí isso aonde? Dentro do consultório. Tá? E aí você pode, oferecendo esse tratamento nutricional, isso também é marketing. Isso é um marketing de transformação. Isso é um marketing que te valida no 100%. Todo mundo que for falar do seu serviço vai falar, cara, essa pessoa resolve o problema, ok? Eu vou fazer um compartilhamento aqui de... Gente, só uma coisa. Me pediram também para falar do Webdiet.
eu estou autorizado a mostrar a tela do WebDite aqui, porque como é uma universidade, eu não sei. Perdão de fazer essa pergunta agora, no meio da palestra. Desculpe. Acredito que pode mostrar sim, Valentim. Pode compartilhar sua tela. Perdão de fazer essa pergunta no meio da live, mas foi espontâneo mesmo. Desculpem, tá? Vamos lá, eu vou postar aqui minha área de trabalho. Esse aqui é o WebDite hoje, né? Essa é a nossa plataforma. Vou passar para ela rapidamente, né? O que a gente tem aqui? O WebDite, ele deixou de ser um programa de nutrição e se transformou num ecossistema. Aqui a gente tem a seção de consultório completo. Aqui a gente tem a seção de estudos completo e aqui a gente tem a seção de marketing completo. Ontem nós lançamos um outro produto que é chamado Move Health. É um aplicativo de saúde e qualidade de vida, tá? E ele está disponível também, quem quiser assinar, por dentro da plataforma do WebDite, onde basicamente a gente vai entregar meditação, yoga, tudo isso na mão do paciente, enfim. Depois vocês podem dar uma olhada, eu acho que é bem interessante. O que a gente tem de diferencial dentro do WebDite? Por exemplo, eu consigo fazer uma consulta, tá? Fazer uma prescrição dietética pelos 3 métodos disponíveis, ok? Eu posso prescrever por alimentos, eu posso prescrever por equivalentes ou uma dieta qualitativa. Eu tenho todos os métodos de prescrição, ok? Então, se você está numa aula e o seu professor quer uma dieta, se você está fazendo uma aula de comportamento alimentar, uma aula que está focada mais em reeducação alimentar, e você não quer contar quantidades e tudo mais, você tem um método qualitativo. Se você está numa aula atendendo em ambulatório, quer fazer um atendimento mais rápido, mais dinâmico, você pode utilizar dietas por equivalente, tá? Essas são planejamentos nutricionais que saem com uma velocidade muito maior. Se você está fazendo uma dieta um pouco mais, digamos assim, detalhada em quantidades, aqueles planejamentos nutricionais na hora da prova ali, que precisa estar tudo muito cartesiano, você pode usar o método por alimentos, quer dizer, você pode prescrever de todas as formas aqui dentro do WebDite. Você tem possibilidade de colocar metas para os seus pacientes, né? Você tem a condição de colocar manipulados, lista de produtos, anexos, enfim, tudo isso. Prescrição de metas, deixa eu colocar aqui, prescrição de metas, você cria metas para o seu paciente, enfim, qualidade de sono, tudo mais. Eu venho aqui na aba Estudos, o WebDite tem uma plataforma completa de estudos, cursos completos para os nossos assinantes, né? Por exemplo, você quer estar aí numa consulta, acabou uma consulta, não lembra direito o que é um exame laboratorial, quer ouvir de novo ali, um exame hormonal e tudo mais, você tem cursos completos dentro da nossa plataforma, né? Hoje, isso aqui a gente tem já há anos. Hoje o mercado começou a perceber que a gente se diferenciou muito, então estão tentando buscar isso. A gente tem, por exemplo, uma seção de casos clínicos e casos clínicos comentados pela nossa equipe científica, tá? Então você vem aqui em verdinho, ó, você tem todo o comentário feito pelo nosso time científico de diversos casos clínicos. Isso aqui é uma área de atuação entre os nutricionistas. Ó, você tem aqui, ó, uma resolução de um caso clínico já com as referências, quer dizer, resolução não, um comentário sobre o caso clínico já com as referências científicas. Isso é bem importante para alunos, né? Aba de estudos aqui, ó, biblioteca científica. São mais de 300 artigos, todos comentados em português também pelo nosso time científico. E aí você também tem acesso ao artigo original, você tem acesso ao PDF desse artigo, né? Aqui, quando a gente clica, a gente já vem direto para o PubMed. Aqui a gente baixa esse artigo comentado em PDF, você pode imprimir para poder, enfim, utilizar. Quando a gente vem para a área de marketing, né? A gente consegue, por exemplo, colocar benefícios para os nossos pacientes, né? Você pode cadastrar aqui uma loja, um personal, um médico, uma clínica, tudo, e colocar isso tudo aqui como benefícios, né, para os pacientes. O WebDite tem uma parceria com essa rede de lojas que atende o Brasil todo, que já oferece 20% de desconto para o paciente. Se você não quiser usar, você desliga, enfim.
você tem um criador de site, você tem gerenciamento de e-mails, né? Você pode baixar os e-mails do seu site e ficar armazenando. Você pode criar as suas próprias artes. Por exemplo, eu venho aqui, ó, artes com mensagem motivacional. Eu pego essa lâmpada aqui, eu posso escolher uma frase padrão. Todo momento é um novo começo, né? Eu venho aqui e escolho aonde eu quero colocar minha logo, né? Vocês estão vendo, essa logo está no canto, está embaixo, está no canto inferior esquerdo, canto inferior direito. Salvo essa nova arte, né? Confirmo aqui. Essa é uma tela pesada para carregar, tá? Se eu clicar nessa arte e vocês apontarem o QR Code aqui para a tela dessa apresentação, essa arte vai aparecer no telefone de vocês, tá? Só você apontar o QR Code aí, que você vai conseguir abrir essa arte no seu telefone e já fazer a postagem com a sua logo ali. Na verdade, é a minha logo que está aí. É isso que a gente tem de plataforma, é isso que o WebDite oferece, tá? Como é que eu faço? Parei o compartilhamento, né? Parei. É isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui para ver o chat. Parece que a gente tem agora um bate-papo aí, algumas perguntas. Fiquem à vontade no que eu pudesse esclarecer para vocês. Vai ser um prazer. Oi, Valentim, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou a Camila, sou professora aqui da casa. Queria te agradecer. Queria te agradecer muito por ter compartilhado aqui a sua experiência, o seu conhecimento. É sempre interessante para a gente conhecer pessoas, conhecer histórias e ir formando a nossa rede, né? Como você mesmo colocou. A gente tem algumas perguntas aqui no nosso link, porque tem o chat aí que você está vendo, e a gente tem também um link que vai para um Google Forms e os alunos podem fazer perguntas por lá também, tá? Então, a gente tem duas perguntas aqui. Uma pergunta da Isadora. Como ter maior segurança do que o seu conteúdo tem credibilidade? Você tem alguma dica para melhorar essa segurança? Ter segurança que o seu conteúdo... Aqui acho que ela não escreveu, deve ter algum erro de digitação. Eu entendi que como ter maior segurança do que no atendimento, né, do seu paciente, do que o seu conteúdo tem credibilidade. Tá, a segurança no atendimento, professor, eu acho muito importante, já a gente está em contato com os alunos e gravem uma mensagem de extrema relevância, tá? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, me perdoem, mas se chegar ao seu consultório um paciente que tenha apoiado sobre o pescoço a cabeça e esse pescoço apoiado sobre o tronco, isso é um ser humano. E você estudou isso por pelo menos 5 anos dentro da faculdade, na sua matéria básica de fisiologia, nas suas matérias de patologia, nas suas matérias de clínica 1, clínica 2. O que acontece é que o mercado... Tá? O mercado que vende conteúdo, ele precisa dizer que as coisas são complicadas. Ele precisa transformar coisas que você já sabe em coisas complicadas para que você possa comprar isso novamente. Você já sabe. Não existe nenhuma pergunta em nutrição que já não esteja respondida há 20 anos. Não existe. Tá? Quando você chega na faculdade, olha para o seu professor e sabe que seu professor não tem Instagram, você fala, está desatualizado, porque eu sigo fulano de tal fala disso. Sabe por que seu professor não tem Instagram? Porque ele não tem tempo de ficar postando coisa em rede social, ele está estudando. Sabe por que seu professor não fala sobre a dieta low carb? Porque ele já estudou isso desde que ele entrou na faculdade. Ele sabe as quantidades de carboidrato para a dieta humana. Ele sabe que ele vai poder manipular a quantidade de carboidrato do paciente dependendo da situação e que é possível. Não pergunte para o seu professor se a dieta low carb funciona ou não funciona. Ele não vai te responder, não é a função dele responder. Ele precisa de um paciente para poder te responder. Né? Então, você tem que confiar na sua formação. Você tem que estar dentro de sala de aula, largar o telefone celular e prestar atenção no que o teu professor tem para te entregar. E na maioria das vezes o que eu vejo é que os alunos não sabem explorar os professores que têm. Muitas vezes na faculdade eu assisti a aula praticamente sozinho. Eu sugava tudo que eu podia dos meus professores.
Vocês não estão aqui, enfim, não sei se tem alguém que entrou, não sei se é aberto para todo mundo, alguém que é aqui do Rio de Janeiro. Eu fiz aula de fisiologia com Carlos Magno. Carlos Magno, ele é professor hoje da Unirio, é professor de várias universidades de referência. O cara é um fenômeno, ele é um Guyton ambulante, o cara sabe tudo de fisiologia. Eu não preciso ler o último artigo científico, porque isso é muito sedutor. Né? Você entra no meu Instagram, por exemplo, eu posto conteúdo. Por que eu tenho que postar conteúdo? Porque eu tenho um centro de estudos, que é o Núcleo de Ensino e Pesquisa em Nutrição, lá onde eu recebo alunos. E o que o aluno tem que fazer? Pesquisar o dia inteiro. Mas se você entrar no Instagram do NEPEM e ver todo o nosso conteúdo científico, não tem uma postagem, não tem um artigo publicado em 2021 que o seu professor não conheça, ou que ele não saiba os fundamentos. Se você falar, professor, eu estou lendo um artigo, ele vai dizer qual foi o modelo? Qual foi a população? Qual foi a intervenção? Teu professor já sabe o caminho que foi seguido. Cuidado para ele não te dizer qual foi o resultado. Porque ele entende fisiologia. Ele entende bioquímica. E se você disser para ele, não, deu isso, ele vai falar, o artigo está errado. E vai estar errado. A gente teve uma publicação retirada, a gente tem várias publicações que são retratadas, tá? Por exemplo, no New England, uma revista científica que tem mais de 200 anos, tiveram que revisar o PREDIMED, um artigo que foi publicado em 2013, né, falando sobre a dieta do Mediterrâneo. Os resultados foram contestados em 2018. A universidade... agora eu vou ter que colocar um pouco de brasões na mesa. A Universidade de Harvard disse o seguinte... que ciência não se constrói com um artigo científico. Ciência se constrói com anos de avaliação e de investigação. Né? Eu tive que trazer o New England, Harvard e tal, a gente estava numa conversa um pouco mais informal, mas às vezes é bom trazer uma fala de alguém que é validado. Porque se eu falo isso, eu não estou validado para falar isso, eu estou validado para falar outras coisas. Eu não estou nesse patamar e nem chegarei, porque assim, não tenho capacidade para tal. Mas a Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard não vai fazer uma publicação dessa à toa. Então, essa questão de confiar no seu conteúdo é diminuir um pouco o consumo das pílulas douradas, porque as pessoas complicam o que é simples. Quando você fala de dieta low carb, seu professor já prescreveu dieta com 30%, 35% de carboidrato, mas ele já fez isso há 20 anos atrás. Não estou querendo falar sobre a idade dos professores. Vamos supor, os professores já prescreveram há 5 anos atrás. Ele já prescreveu. Aí você vai falar, professor, eu posso fazer... E eu te mostro um dos melhores artigos científicos publicados na Nature agora, o estudo que tem a sigla Matador, Minimizing Adaptative Thermogenesis, quer dizer, minimizar a termogênese adaptativa e o rebote da obesidade. Um artigo fantástico com controle metodológico absurdo. A dieta tinha 50% de carboidrato. E as pessoas perderam peso, as pessoas melhoraram parâmetros metabólicos e não tiveram reganho de peso acentuado, né? Então, isso, né, de confiar no conteúdo, você está inseguro assim, sabe por quê? Quem vem de complicação está fazendo um trabalho muito bem feito. Quem vem de complicação está fazendo um trabalho muito bem feito. Tá? Então, se debruça, confia em você. Você é uma professora, você está 5 anos estudando, a não ser que você não levou a faculdade a sério. Se você ficou no Instagram, se você ficou em rede social, se você ficou em palestra vendo show de mágica, aí... Valentim, mas você é palestrante. Sou por necessidade, porque eu precisava viajar, dar minha cara, mostrar meu nome, apresentar o meu conteúdo, mas... Todos os professores que foram e assistiram às minhas aulas, eu sempre deixei essa mensagem. Eu não gosto, muitas vezes, embora eu tenha o título de mestre, eu não gosto de ser chamado de professor. Eu sou palestrante. Eu não estou dentro de sala de aula dando aula. Eu sou palestrante. Eu deixo isso muito claro nas minhas aulas. Vocês estão trocando 1 hora de conhecimento comigo. Eu estou trazendo pensamentos, raciocínios, mostrando o meu ponto de vista. Eu estou falando muito mais de mim do que da ciência. Vocês têm que beber na fonte dentro da universidade com seus professores, fazer o seu mestrado, fazer o seu doutorado, fazer uma pós-graduação de alto nível, tá?
É isso. Então, confie. A indústria de complicar as coisas é muito inteligente. E tem uma coisa curiosa. Quando você se... gente, eu vou parar de... Eu parei. Manda a segunda pergunta, desculpa. Não, imagina, não tem problema. A gente vai seguindo... No WhatsApp que eu não vou constranger vocês. Eu estou de olho aqui. Pode chamar minha atenção por aqui. Não tem problema. Não tem problema. Eu acho super interessante esse raciocínio, Valentim, que você estava colocando aqui, né? Não adianta ter o WhatsApp lá na ponta, o WhatsApp não, o Instagram, a sua rede social bombando, e se você não faz o básico, né? E o básico para o estudante é estar de fato presente, né? É estar de fato ali na universidade e aproveitando de tudo que a universidade pode proporcionar, não só a sala de aula, né? Então, o básico faz falta, né? O básico é importante. E o básico dá segurança, né? Sim. Por exemplo, professor, eu trazer um tópico clássico aqui, discussão sobre dieta low carb no esporte, cetogênica no esporte. Gente, está no seu livro de bioquímica. Está no seu livro de bioquímica da década de 70, da década de 60. Já era estudado, a gente já sabia que a gordura, quando vai para a mitocôndria, ela gera ATP na metade da velocidade do tempo do carboidrato. Logo, se você tirar o carboidrato de um atleta, por mais que ele gere adaptações no metabolismo de gordura, nunca vai conseguir extrair ATP da gordura na mesma velocidade que extrai do carboidrato. Isso está respondido há 40 anos. E tem gente que vem postar artigo científico de 2021. Eu brinco, professora, que eu falo, eu me recuso a ler sobre isso. Eu não quero ler, isso já está respondido. Eu não preciso ler mais, isso já está. Isso eu aprendi na faculdade. Já foi respondido. Você não tem alto desempenho. Precisou. O Stephen Finney, em 2004, que é um dos maiores defensores da dieta cetogênica no esporte, ele, o maior defensor, precisou escrever. Gente, dieta cetogênica é só para baixa intensidade. Dieta low carb é só para baixa intensidade. Atleta não pode fazer isso. Atleta em período competitivo, atleta em treinamento de alta intensidade não pode fazer. Ele escreveu isso em 2004. O que vocês estão perdendo tempo lendo coisa de 2021? Não tem mais o que ler. A fisiologia, corpo humano não muda. É citosol, mitocôndria, citoesqueleto, ciclo de Krebs, não mudou. Isso aí. Tem uma pergunta sobre rede social e depois uma última pergunta que a gente já está no nosso tempo aqui. A Gabi perguntou sobre rede social. Ao seu ver, é necessário separar a vida profissional da pessoal nas redes sociais? Acho que não. Acho que não. É muito difícil e só se você tiver algum negócio dentro da área de nutrição, você precisa separar, tá? Isso é uma conversa ampla que eu tive com o conselho, tá? E o conselho me explicou, a gente debateu muito sobre isso, porque como eu sou empresário na área de nutrição, o conselho falou, Valentim, se você tiver alguma coisa com marca, qualquer coisa, eu acho que pela ética, posta como Valentim. Eu falei, mas eu sou nutricionista. O conselho de ética me explicou, sim, mas no seu perfil pessoal não tem indicado, você não se apresenta como nutricionista, você apresenta a sua pessoa física e nós não atuamos sobre isso. Tá? Mas, de forma geral, eu preferia não fazer nem no meu profissional, nem no meu pessoal. Então, eu não tenho mais. Mas se você tiver por necessidade, tipo, um familiar é dono de uma loja de suplemento, aí você tem que postar do seu pessoal, você tem que ter outra comunicação. Mas eu acho que para a atuação do profissional, pessoas se conectam com pessoas, elas querem conhecer um pouco de você, elas querem saber com quem estão lidando. Eu não acho ruim vida pessoal e Instagram, a não ser que você queira ter uma privacidade maior e postar realmente coisas mais íntimas. Né? Eu tenho uma rede social pequena, onde eu posto coisas muito toscas do meu dia a dia, porque eu gosto de escalar, mergulhar, então eu posto umas batatadas meio chatas que eu posto para os meus amigos de escola e tal. Aí eu tenho lá, tem 150 seguidores só. Mas, no geral, não separaria. Eu coloco muito do meu conteúdo de vida pessoal no WebDiet, porque ali tem uma mensagem também, no WebDiet não, no meu perfil pessoal, ali tem muito uma mensagem sobre mim, certo? Sobre quais são os meus valores. Né? Quem vem conversar comigo já sabe quais são os meus valores. Perfeito. Uma última pergunta, Valentim, da Giovana. Ela pergunta como eu coloco o meu marketing dentro de uma consulta, na prática. Como que você coloca? Eu dei alguns exemplos. Entregue mais do que o esperado. Né? Tenha sempre uma carta na manga. Entrega antes.
né? Como é que você pode, por exemplo, contornar algumas situações? Por que quando o paciente chega no teu consultório, o que ele vê na sua mesa? Por exemplo, ele tem algum livro na sua mesa? Isso aqui é a minha escrivaninha. Tem meus livros de escalada também, que eu gosto de escalar livros. Ele vê os seus livros na sua mesa. Você tem um artigo científico, alguns artigos científicos sobre a mesa para mostrar para ele como que você estuda. Tudo isso para ele é curiosidade. Ele não sabe que existe uma revista científica. E você mostra para ele, não adianta ser bom, tem que parecer bom. Você pode mostrar para ele, por exemplo, saiu no G1, né? O genoma agora foi novamente revisitado, enfim, saiu no G1 não, saiu agora no Estadão, uma notinha de rodapé, revisitaram o genoma e tudo mais. Cara, isso é um tópico interessante. Teu paciente vai no consultório, provavelmente ele viu isso na manchete. Que tal esse artigo estar impresso em cima da tua mesa e lido em cima da sua mesa? Que tal você ter uma publicação sobre a tão famosa água com limão e explicar que a tão famosa água com limão tem até algum efeito sobre saciedade, mas não sobre saciação. Saciação é aquela saciedade a longo prazo, saciação é aquela coisa pontual. Pode ser que tomar um copo de água atrase um pouquinho ou diminua a sua refeição do café da manhã, mas não vai resolver todo o problema. Enfim, então, dentro do marketing, o que você faz? Cadê uma entrega inesperada? Cadê aquele contato daqui a 7 dias para entregar a lista de restaurantes? Cadê aquele oi, e aí, como é que você está? Cadê o acolhimento? O acolhimento é marketing. É entregar mais do que o cliente comprou. Imagina você compra um carro, né? As indústrias fazem isso. Só compra um carro, leve a revisão grátis. Compra um carro isso. Imagina que ele não saiba disso. Você pega ele 15 dias depois e surpreende ele. Você lembra que você existe novamente, né? Você reimpacta, esse é o termo técnico, você reimpacta o seu paciente. Né? Você pode reimpactar ele com um conteúdo, né? Com alguma coisa que você captou da consulta. Isso é marketing. E o resultado dele é o melhor marketing de todos, né? Uhum. Legal, bastante ideia aí, viu, Giovana? Bom, acho que a gente esgotou, Valentinha, as perguntas, tanto aqui do chat quanto no nosso link aqui no Google Forms. Muitos elogios, muitos agradecimentos aqui pelo chat. Acho que você tem acesso ao chat? Tenho. Estou vendo aqui. Elton, Nisiano, Isadora, Gabi. Muito obrigado, gente. Legal. Obrigada, viu, Valentim? Quero muito te agradecer e em nome da comissão organizadora desse evento e da Faculdade de Nutrição, eu quero muito te agradecer por ter dividido aqui sua experiência e tanto conhecimento aqui com a gente. Obrigada mesmo. Valeu, gente. Excelente pós-dia do nutricionista, né? Professoras, parabéns. Eu sou muito grato às minhas professoras. Inclusive, ontem postei o dia do nutricionista com a minha professora. Eu acho que é uma carreira linda. Eu vi. Eu tinha muita vontade. Eu sinto saudade lá do meu mestrado. Quis ir para o doutorado, mas a empresa me sugou. Talvez a gente se encontre novamente em sala de aula daqui a alguns anos, quando as coisas acalmarem, porque eu sou muito grato às minhas professoras. Elas construíram a minha maturidade, construíram o meu ensino, elas me fazem ganhar o pão de cada dia hoje. Então, é um agradecimento muito especial o papel dos professores na vida dos alunos, tá? Sou muito grato a vocês. Obrigado. Valeu.